Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje com o prazer e a honra de contar com Gabriela Civini, mais conhecida como Gabi Civini. Gabi, muito obrigado pela presença. Gabi é fisioterapeuta pélvica, né? É especialista em saúde da mulher, estuda muito sexologia, é uma palestrante internacional e está nos dando esse prazer de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esses temas, né? Que são temas bastante recorrentes, não só na saúde da mulher, mas também na oncologia, né? Na oncologia ginecológica. Gabi, bom dia, obrigado pela presença. Olá, doutor Mário, é um prazer enorme estar aqui com vocês no Real Instituto de Cirurgia Oncológica. Eu acho que é um assunto muito importante que todas as mulheres, eu digo sempre que todas as mulheres precisam, independente da idade, independente se é solteira, casada, e ela precisa entender, ouvir sobre esse assunto que tenho certeza que é transformador. Ah, maravilha. Gabi, me diz, de onde veio essa paixão pela fisioterapia? Como é que começou isso? Pois é, a minha especialidade em saúde da mulher veio inspirada no meu sogro, que é ginecologista, e ele sempre contando os casos clínicos, ele é professor da universidade, e aí eu ficava encantada e eu pensei, por que não entrar no mundo da saúde da mulher? E aí eu comecei, depois da especialização, comecei a atender junto com ele, pegando aquela experiência da parte de ginecologia e obstetrícia, pegava muitas gestantes, até que um dia eu resolvi fazer uma nova especialização em sexologia clínica, porque eu vi a grande dificuldade das mulheres nesse assunto, devido aos tabus, aos preconceitos. E meus olhos brilham, eu adoro. Dá para perceber. Obrigada. Então, o foco passa muito pela questão dessa fisioterapia pélvica, né? Que no final trabalha assoalho pélvico, né? Acho que muitas mulheres têm essa dúvida. Qual é a função do assoalho pélvico? Qual a importância disso? Pois é uma ótima pergunta, porque as mulheres às vezes não sabem nem que existem músculos ali, né? A gente pensa assim, que o corpo humano é dividido nos membros inferiores e superiores, e aquela região, né, do assoalho pélvico, as pessoas não fazem nem ideia que ali existem músculos, e esses músculos trabalham como eles têm a função de sustentar os nossos órgãos pélvicos. Então, assim, o assoalho pélvico fica localizado nessa região da bacia, e desde a sínfise púbica até o cóccix, existem 13 músculos que eles trabalham em conjunto e precisam ser fortalecidos, eles precisam ser exercitados como qualquer outro músculo do nosso corpo. Então, como as mulheres não têm ideia disso, acontece que com o passar do tempo elas vão tendo várias dificuldades na vida adulta, na vida sexual ou até em relação a alguma doença que pode vir, porque é uma musculatura que está ali, eu digo que está dormindo, está adormecida, porque elas não conhecem. Entendi. Nesse sentido, eu acho que afeta a vida de todas as mulheres, independentemente de estar em tratamento oncológico ou não. Isso é uma realidade que deve ser divulgada para todas as mulheres. A partir de que idade? Qual é a tua sugestão de focar em relação a esse tema especificamente? Sim, com certeza todas as mulheres precisam, e eu digo sempre que iniciando uma vida sexual ou até antes, quando a mulher já tem uma certa maturidade para entender sobre o assunto, precisa para prevenção. Infelizmente, no Brasil, não trabalhamos tanto com prevenção, que seria muito importante. Porque imagine se uma mulher conhece o corpo dela, entende sobre essa musculatura dela. Eu digo mais, tem uma palavrinha linda que eu digo que é a consciência perineal. Se eu tenho minha consciência corporal, como eu vou andar, sentar, respirar, eu também preciso ter uma consciência perineal, entender como funciona meu assoalho pélvico. Uma mulher que tem esse autoconhecimento, ela tem uma qualidade de vida muito à frente de uma mulher que não sabe nem como funciona, porque isso envolve várias áreas da vida dela. Entendi. Quando você fala isso, dá a entender também que tem uma implicação direta na segunda parte que a gente conversou, que é a sexualidade, que também é um tema que às vezes não é muito abordado, quer seja em questão de pacientes oncológicos ou não. Certamente tem uma influência grande, né? Esse tipo de... Muito. Principalmente porque nós mulheres, culturalmente, não fomos educadas, nós não aprendemos desde pequena a se tocar, a se conhecer. Existem muitos tabus, muitos preconceitos que nos cercam. Então, na vida adulta sexual da mulher, ela tem vários problemas devido a isso. Então, assim, a minha prática em consultório, eu vejo
a realidade do sofrimento das mulheres que não têm esse autoconhecimento. Por isso que eu trabalho muito a mulher, ela começar a criar intimidade com o corpo dela, que isso é fundamental. E geralmente os meninos, os homens, é diferente, né? Porque o menino, ele cresce pegando no pinto para fazer xixi, né? A mulher não. A menina fica ali, quando ela vai pegar, tira a mão, é feio, é sujo, é pecado, não pode. E ela já vai criando uma certa resistência. E ela a musculatura dela automaticamente, já é uma menina que já cresce travada. Às vezes por questões culturais, às vezes também por religião, ou uma educação muito rígida, ou até falta de orientação. Então, na vida adulta, a gente vê os problemas que ela tem em relação a essa parte sexual. Então, mulheres apresentam disfunções sexuais devido a essa vida, esse histórico dela. Tá. Então, em relação a um benefício, claro, você já meio que citou em relação à sexualidade. Eu não sei se você teria como quantificar isso em termos de quais seriam esses benefícios. Mas eu acho que tem outros benefícios em relação, não sei, à incontinência urinária e outros benefícios em relação à fisiologia pélvica, não é isso? Isso. As mulheres que elas trabalham essa musculatura, elas podem prevenir a incontinência urinária, que às vezes as mulheres dizem assim, isso é coisa de gente velha, perder urina, perder xixi. Não é. Eu tenho pacientes com 20 e tantos anos que são incontinentes, que elas perdem xixi, que pode ser ou através de um exercício físico, ou mesmo tossir, espirrar, pular. Ela faz um esforço físico e ela perde urina. E nós estamos falando da incontinência urinária de esforço. Temos também a incontinência urinária de urgência, a urge-incontinência, onde a mulher ela não consegue segurar. Ela está ali com aquela vontade e, de repente, quando ela chega no banheiro, ela veio que já teve o gotejamento, que ela já perdeu o xixi. Ou até aquela mulher que tem incontinência mista, que ela tem tanto as fibras rápidas dessa incontinência de esforço, ela perde o xixi, quanto a de sustentação. Então, o mais importante para a mulher entender é que ela pode prevenir isso, ela pode trabalhar essa musculatura para ter uma melhor qualidade de vida. Entendi. Tem mais algumas, tipo incontinência... Tem algumas pessoas que têm uma incontinência fecal, facial, total. Também. Então, previne também. Por quê? Como os músculos trabalham em conjunto, então, desde os esfíncteres anais, como o canal vaginal e o esfíncter também da urina, eles são trabalhados na fisioterapia. Então, trabalhando essa musculatura, ela vai estar prevenindo tanto a incontinência urinária quanto a incontinência fecal e o prolapso, que são os órgãos pélvicos sem sustentação. Então, acontece muito da mulher já estar num estágio que ela vai fazer xixi e ela vê aquela bola, ou ela sente aquele peso. Ela, meu Deus, fica desesperada e, às vezes, a depender, se for um grau, assim, ainda leve, tipo grau 1, grau 2, na fisioterapia pélvica nós tratamos para retrair esse prolapso. Ou quando já está mais avançado, vamos dizer assim, o urologista vai encaminhar talvez para uma cirurgia, para fazer o sling, né, a suspensão de bexiga, mas sempre em conjunto com a fisioterapia. Porque também não adianta colocar, já atendi pacientes que fizeram a suspensão de bexiga, mas ou com o passar do tempo a bexiga volta a ficar baixa ou até a sair um pouco da telinha devido à movimentação e porque ela também não fez a fisioterapia para dar aquela sustentação. Entendi. Voltando à pergunta da sexualidade, o que é que você ouve antes de começar a fisioterapia pélvica e depois? Qual é o relato das mulheres? É transformador. É incrível como muda a vida de toda mulher. Porque você imagina que a mulher ela não tem esse costume de pegar o espelhinho e se tocar em casa e se conhecer. Muitas vezes ela nunca nem olhou para a vulva dela, para a região íntima dela. Muitas vezes por um trauma ou porque ela tem vergonha mesmo, ou porque ela acha feio, porque ela ouviu falar desde pequena que aquilo ali era feio ver, tocar. Então, essa falta do autoconhecimento vai travando as mulheres. Além do que, ainda temos uma sociedade muito machista e que não é normal. Hoje em dia você vê as amigas conversando sobre o assunto ou até ela tentar conversar com a parceria dela, porque é muito importante. Eu digo que para o relacionamento, o casal conversar, ter essa intimidade, é muito importante sexualmente falando, porque se eu não sei o que o outro gosta, se eu não sei o que me faz bem, né, como é que o outro vai saber? Então eu preciso primeiro me conhecer,
para depois eu ter essa troca com minha parceria. Para eu dizer para ele, eu gosto, ou para ele ou para ela, enfim. O que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. Então, é muito importante esse autoconhecimento para depois ter essa troca com a parceria, sexualmente falando. Entendi. Eu imagino que falar de sexualidade numa mulher com a sua saúde normal já é um tabu, já é um problema, como você está falando. Mas falar de sexualidade numa mulher que está enfrentando um câncer ginecológico, isso tem um efeito ainda mais difícil de ser encarado, né? Eu não sei qual é a tua experiência. Você acha que muda muito quando ela está passando pelo tratamento oncológico? Como é que essas mulheres chegam para fazer fisioterapia pélvica depois de ter passado por um tratamento oncológico? Muda. Se já é difícil falar de sexualidade, de autoconhecimento com mulheres que nunca passaram por esse obstáculo na vida, uma mulher que passou por um câncer ginecológico ou qualquer outro que seja, isso impacta muito na vida dela, no emocional dessa mulher. Então, a gente faz um trabalho que vai juntar o psicológico com a parte muscular. E eu sempre gosto de começar empoderando essa mulher, mostrando para ela que independente do trauma, independente do obstáculo que ela está vivendo, está passando, que ela tem que se ver como mulher, que ela tem que se olhar no espelho e se valorizar e ver os pontos positivos da vida dela e tentar transformar aqueles pontos negativos numa realidade, mas numa realidade que seja boa para ela. Então, eu trabalho esse empoderamento, depois, com muita calma, a parte do autoconhecimento e para ela também conhecer, saber, fisiologicamente, ela precisa entender o corpo dela. Porque se ela passa por uma cirurgia, né, que a maioria das mulheres precisam fazer, depois as consequências dessa cirurgia, quando ela se conhece, ficam muito mais fáceis de ser resolvida. Por exemplo, uma mulher que passa pelo processo da radioterapia. Uhum. Muitas vezes ela pode ter uma estenose vaginal. Então, ela pode estar com o canal vaginal, o introito vaginal mais tenso, mais rígido, mais colabado. O que é que acontece? Quando ela se conhece, quando ela já pegou o espelhinho, quando ela se tocou, ela sabe que aquilo ali não é o normal. Então, ela vai procurar ajuda. Se a mulher não se conhece, ela já trava a musculatura ao ponto que ela não vai conseguir nem se tocar, muito menos ter relação sexual, porque ela vai sentir muita dor. Então, quando ela se conhece, ela consegue aliviar essas dores, porque primeiro ela já sabe como fazer, como manusear, porque tudo isso é orientado na fisioterapia pélvica, no tratamento. Então, para ela, já é um ganho enorme quando ela tem essa orientação e já tem tido, pelo menos, eu digo que toda mulher, pelo menos, precisa uma vez na vida fazer uma avaliação do seu assoalho pélvico, porque nessa primeira consulta, o profissional vai passar para a paciente orientações valiosíssimas e que ela vai usar para o resto da vida. Então, no momento desse, pós-cirúrgico, ela já sabe até como agir, até como trocar essas informações com o médico. E, às vezes, se ela tiver vergonha, se ela não quiser falar sobre o assunto, mas ela fala com a parceria dela, e isso vai ajudá-la, do que uma mulher que não se conhece. Com certeza. É interessante porque... falando genericamente, a gente, quando fala de cirurgia ortopédica, já associa com a fisioterapia, né? A reabilitação em ambiente de UTI. E a gente ouve muito pouco falar de fisioterapia pélvica para quem vai fazer um procedimento cirúrgico pélvico, né? Nesse sentido, você acha que cabe divulgar mais ou a especialidade é muito recente, ainda está crescendo? E outra coisa, qual seria o melhor momento? Se é exatamente no pós-operatório ou deveria fazer essa avaliação ainda no pré-operatório para já começar todo o processo de treinamento? O que é que você sugere para a gente? Olha, eu acho que seria fundamental existir uma equipe multidisciplinar onde essa paciente possa passar por essas profissionais para elas saberem como agir depois da cirurgia. Então, é um assunto complexo, é uma patologia que mexe muito com o emocional e com o físico da paciente. Então, imagina se ela conseguisse ter uma avaliação, ter uma orientação, pelo menos uma, sabe? Porque assim, se tivesse mais as sessões, já ia trabalhando essa musculatura. Mas enfim, às vezes não é possível, mas pelo menos uma avaliação, ela já ia orientada. Ela já ia sabendo o que poderia acontecer, sabendo como já ela em casa, quando ela chegasse em casa, como ela poderia cuidar melhor do corpo dela, da saúde íntima dela. Isso já iria aliviar muito as dores.
E, além da dor física, já iria ajudar muito no psicológico, porque ela ia se sentir, assim, eu acho que um pouco mais acolhida como mulher, no sentimento que toda mulher tem, Sim. né? Que as mulheres sofrem, né, com essa parte psicológica de, poxa, eu mulher, está acontecendo isso comigo, e como vai ser daqui para frente? E meu relacionamento? E como é que vai ser? Será que eu vou conseguir? Então, tudo isso, assim, seria muito importante existir uma consulta pré e o tratamento pós. Sim. Nesse sentido, que também é uma pergunta bem recorrente, a partir de que momento no pós-cirúrgico ela pode começar o processo de reabilitação com fisioterapia? Tem uma data para começar? Não, porque vai depender muito anatomicamente dela, como ela responde à cirurgia. O próprio médico dizer assim, olha, ela já tá apta, já está pronta, eu acho que não tem nenhum tipo de inflamação, né? Porque a gente, para começar um tratamento da fisioterapia pélvica, ela não pode estar com algum tipo de inflamação, para isso não gerar outros problemas que vão acarretar. Então, eu acho que o próprio médico, junto com a paciente, do feedback da paciente, podem dizer isso. Não existe, assim, tempo certo. Vai depender de caso a caso. E vai durar quanto tempo? Essa é outra pergunta. Pronto, essa pergunta... De milhões. De milhões. Eu posso dizer que não existe tempo. Não existe tempo. Porque o tratamento em si, depois que a gente faz a anamnese, que a gente avalia essa paciente, que a gente monta um protocolo para ela, eu posso até, depois do protocolo, dizer assim, olha, você vai precisar de tantas sessões. Ok, mas o tratamento, assim, os exercícios, o que ela vai precisar fazer é para o resto da vida. Eu até brinco com as mulheres, assim, vocês vão para academia, vão malhar bíceps, tríceps, glúteos, e como assim não trabalhar a musculatura do assoalho pélvico? E aí, quando você vai para uma academia, quando você frequenta uma academia, ou quando você faz qualquer tipo de esporte, você não tem ali uma coisa determinada, um foco que você tem que cumprir, tem que fazer. E na academia, se você fizer 30 dias de academia e parar, você vai sentir diferença no seu corpo. A fisioterapia pélvica é a mesma coisa. Os músculos precisam ser exercitados e trabalhados para o resto da vida. Aí eu digo, vocês vão lembrar de mim até ficarem bem velhinhas. Porque vocês vão estar lá treinando, fazendo exercício. E preciso falar uma coisa, que fazer exercício, as pessoas pensam que fisioterapia pélvica é contrair, é ficar, eu quero ficar mais apertadinha, eu quero contrair, eu quero ser uma pessoa, eu quero naquela região, eu quero estar... Não, a maioria das mulheres não conseguem relaxar a musculatura. Entendi. E principalmente mulheres que passam por algum tipo de cirurgia ou algum tipo de trauma, é automático, é involuntário essa musculatura ficar rígida, tensa. Então, a gente ensina, a gente orienta, faz uma reeducação no assoalho pélvico dela para ela conseguir, ou às vezes para ela aprender a relaxar. Entendi. Coisas que ela nunca aprendeu na vida, ela não sabe nem que isso existe. Aprender a relaxar a musculatura pélvica, isso é muito importante, principalmente nesses casos de câncer ginecológico. Falando especificamente dos cânceres ginecológicos, eu acho que um dos grandes desafios para nós aqui são esses pacientes durante a radioterapia. Eu também, assim, a fisioterapia é muito importante nessa fase e como é que a gente aborda isso, que é um momento meio delicado, mas que precisa ser tratado ainda naquele momento. Como é que a cabeça dela chega e como é que você convence de que ali ainda é o momento de começar a fisioterapia para ter um resultado melhor mais para frente? Eu convenço fácil, porque eu digo, olha, são só benefícios. Você tem que entender que isso vai fazer parte da sua vida, da sua qualidade de vida. Você vai mudar a sua vida quando você sentir na prática que você está melhorando. Então, quando ela vai entendendo isso, é uma coisa, essa energia é maravilhosa, porque quando ela entende que faz bem para ela, para o corpo dela, já melhora o psicológico e ela começa a introduzir aquela rotina que a gente explica, que a gente orienta na vida dela e ela vai vendo na prática como é benéfico para ela. Entendi. Você poderia falar um pouquinho, assim, genericamente, e não sei se tem como exemplificar, como são esses exercícios, como é que são? Na prática, o que é que você vai fazer e que vai dar esse benefício? Tá. É engraçada essa pergunta porque as mulheres, elas têm essa curiosidade, né? Eu até digo assim,
dou um nomezinho bonito, para dar vontade de fazer, para não ficar aquela coisa, ai, que saco, eu tenho que fazer fisioterapia. Não. Então eu digo, vamos fazer a ginástica íntima? Aí elas dizem, não, eu gostei desse nome, gostei, é até instigante. Então, na ginástica, esses exercícios, na verdade, são os exercícios de Kegel, que é um médico ginecologista, que ele descobriu, ele lançou, vamos dizer, essa técnica e esses exercícios de Dr. Arthur Kegel, que nós chamamos. Então, para não ficar um nomezinho técnico, vamos fazer os exercícios de Kegel, aí vamos fazer a ginástica íntima. Então, são exercícios. Primeiro, nós começamos a orientação falando da respiração, da importância da mulher trabalhar essa respiração até para o controle da dor. Então, após toda essa orientação em relação à respiração, a gente começa a ensinar exercícios de contração, de relaxamento, de sustentação. E com o tempo, ela vai ganhando essa consciência. E é engraçado que as mulheres acham que vem na internet as coisas, né? Negócio de pompoarismo, é isso que eu tô fazendo certo. Quando a gente vai examinar no consultório, tá fazendo tudo errado. O comando inverso. Porque na prática, não é difícil, mas precisa ser orientado. Então as pessoas acham que vendo na internet de qualquer jeito, faz de qualquer jeito e tá certo. Não tá. Porque você fazendo os exercícios de maneira correta, você vai estar prevenindo doenças, como a gente falou, né? Das incontinências, do prolapso. E você vai estar trabalhando muito a sua sexualidade, porque melhora a função sexual da mulher quando ela faz os exercícios corretamente. Melhora, sim, muito. Melhora 99%. Caramba, é muito importante. Já de forma imediata, né? Total. A mulher, ela parece que é uma coisa assim, parece que é uma mágica, sabe por quê? Quando a mulher começa a trabalhar, como o corpo humano é mágico, né? É tudo interligado. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando lá, a parte do meu canal vaginal, do períneo, que eu estou trabalhando aquela região, automaticamente vai uma mensagem para o meu cérebro dizendo assim, opa, o negócio ali é bom. Deu um estímulo gostoso ali em mim. Então, a mulher já começa a pensar mais no lado sexual. Porque até que a gente estava conversando aqui antes da entrevista e a gente estava falando que as mulheres, elas têm dificuldade de falar nesse assunto. As mulheres, elas não priorizam isso na vida, né? O homem prioriza o sexo, né? Até uma pesquisa mostra que para o homem, o sexo está em segundo lugar. Primeiro é o dinheiro, o poder, aquela coisa, e o sexo está em segundo lugar. Para nós mulheres está em quinto lugar. Então vem família, vem filhos, vem trabalho, vem os pais, para depois a gente pensar nisso. Só que eu digo que é importante para ela começar a pensar em sexo, não para o outro, para ela mesma, para ela se conhecer, para ela se satisfazer. E eu não estou falando de mulheres que têm vida sexual ativa, não. Eu estou falando de todas as mulheres, porque a mulher que tem, ótimo, a mulher que não tem, ela não vai deixar de sentir prazer, ou de se conhecer, ou de tocar o corpo dela, ou de desbravar os pontos erógenos dela, por exemplo, porque ela não tem parceria de jeito nenhum. Por isso que eu digo que toda mulher precisa saúde. Nós liberamos hormônios na hora do ato sexual, então, assim, a dopamina, a serotonina, isso é muito importante para a saúde da gente, né? Com certeza. Então, é preciso, é necessário falar sobre o assunto, é preciso quebrar tabus, é preciso mostrar para as mulheres que elas podem melhorar a qualidade de vida dela, que sexo é importante para elas, independente. Se tá com alguém, ótimo. Se não tá, mas um dia, quando encontrar, ela vai estar uma outra mulher. Aí é que eu digo que ela vai estar uma mulher empoderada. Porque esse poder que nós mulheres temos é muito grande e as mulheres não sabem disso. É um poder enorme, viu? E as mulheres não sabem, infelizmente. É legal essa conversa porque a gente está falando das mulheres, né? Mas eu acho que tem um efeito educativo muito grande nos profissionais de saúde. Homens ou mulheres que estão aqui tratando essas pacientes e muitas vezes esquecem desses detalhes que não são tão detalhes assim, né? São partes fundamentais da vida. É verdade. Deixa eu te fazer outra pergunta que é super recorrente, é sobre dor. Doutor, fazer fisioterapia pélvica vai doer, especialmente depois de tratamento oncológico? Pois é. As pessoas, como não conhecem a fisioterapia pélvica e às vezes conhecem a fisioterapia, por exemplo, que você vai numa clínica de fisioterapia para fazer aquelas estimulações, a parte motora, e faz, meu Deus, como é isso? Tem gente que chega no consultório e diz assim, doutora Gabi, o que você vai fazer comigo? Aí se ela vê uma coisa assim comprida, vai colocar isso aqui em mim não, né?
Então, assim, é engraçado porque elas não têm ideia do que vai acontecer. E pelo contrário, não dói nada, é bem lúdico. Por exemplo, em consultório, após a anamnese, a avaliação, quando a gente monta o protocolo específico para aquela mulher, que a gente começa a fazer as orientações, a gente faz o exame clínico, e nesse exame clínico, da parte de estímulos, da parte de sensibilidade, da parte dos esfíncteres, se elas têm aquela contração, se elas sabem fazer a contração. E ali ela vai recebendo aquelas orientações e vai aprendendo a trabalhar essa musculatura de maneira correta, com qualidade. E aí nós temos tecnologias que nos ajudam, a tecnologia de ponta, que nós fisioterapeutas usamos, na fisioterapia pélvica usamos, que é o biofeedback. Eu adoro esse equipamento porque ele vai dar o feedback para a paciente de como ela está trabalhando a musculatura dela. Uma coisa sou eu orientar, ensinar e ver ela fazendo na minha frente. Outra coisa, ela está em casa fazendo errado. Então, o biofeedback é lúdico, não dói nada, pelo contrário. E eu digo até que é maravilhoso porque é como se ela estivesse jogando videogame com a vagina. Como é isso? Explica melhor. Acho que eu não tô curioso. Claro. Então, é o seguinte, é tipo um videogame. E você vê na tela da televisão, você está lá deitadinha, os eletrodos ficam na região do períneo, ou pode ser uma sondinha vaginal, mas que também não tem dor, não dói nada, é tranquilo. E aí você vai vendo na telinha da televisão, vai recebendo meus comandos, né? Então eu vou dizendo, agora você é uma fadinha, você vai subir na árvore. E ela, com o assoalho pélvico, ela vai fazer a contração, vai subir na árvore, e eu vou dizer, agora você não vai sair da árvore, segura na árvore. Então eu vou contando, e 1, e 2, e 3, relaxou. Vai relaxar, ela cair da árvore. E às vezes essa mulher está tão contraída que ela não consegue cair da árvore. Ela demora um pouco para conseguir relaxar esse assoalho pélvico. Então, quando a mulher é muito contraída, quando ela precisa aprender a relaxar, a gente monta um protocolo, por exemplo, só de relaxamento, que justamente são as mulheres que têm algum problema, ou uma disfunção sexual, por exemplo, uma mulher que sofre de vaginismo, uma mulher que sofre de dispareunia, que é a dor na relação sexual. Geralmente essas mulheres têm um assoalho pélvico mais tenso. Então, a gente precisa ensinar, ou mulheres, inclusive, pós-cirurgia, né? Sim. A gente precisa ensinar para essas pacientes a relaxar esse assoalho pélvico. Então, existem também protocolos no biofeedback que elas vão aprendendo. E em casa, elas lembram desse treino, das orientações. Então, é visual, é auditivo e é sensorial. Então, isso é maravilhoso. Além da eletroterapia, do TENS e uma ferramenta muito importante, que eu digo que a principal, são nossas mãos. Nossas mãos, assim, elas conseguem, com o toque, nós conseguimos ensinar e elas conseguem sentir, e as técnicas são incríveis, que melhoram e aliviam a dor. Por exemplo, a mulher que fez a radioterapia, que está com estenose vaginal, a gente pode fazer uma liberação miofacial no canal vaginal, no introito vaginal, e a gente ensina aquela técnica até para ela fazer em casa, ou para a parceria dela também fazer junto com ela em casa. Então, alivia muito as dores, e isso vai fazer com que ela relaxe essa musculatura e ela consiga voltar a ter uma vida sexual ativa, que muitas mulheres deixam de ter. Elas acham que porque tiveram um problema, passaram por esse obstáculo enorme na vida delas, que realmente é avassalador, mas elas precisam entender que elas são mulheres e que elas podem resgatar essa autoestima e essa parte sexual, que é importante, muito importante para o relacionamento, para elas, em primeiro lugar, como mulher, para elas, e consequentemente para o relacionamento. E eu digo isso porque, além do relacionamento, repercute no trabalho, nos filhos, na família, em tudo. Se a mulher está feliz, se ela está bem, se ela pelo menos está tentando esse resgate, ela vai passar essa energia para todos. Quando ela está mal, isso influencia também na vida de todos que estão ao redor, não é? Você falou um negócio muito interessante que também é pouco trazido à mesa na discussão. É como é que ela pode envolver nesse processo as parcerias? Como é que você faz isso na prática? Isso. É um ponto desafiador, imagino. É bem desafiador, porque, assim, existe ainda uma trava, né? Existe o machismo, existe... Até para conversar é difícil. Então,
os parceiros, por favor, que estão me escutando, ajudem, né, a sua companheira nesse sentido, porque o diálogo, começando com o diálogo, então, o que eu sempre oriento, inicialmente, é haver o diálogo, ela precisa falar, expor o que ela está sentindo, e o outro ouvir e tentar ajudar de forma que vire uma coisa assim, tranquila para os dois, que não vire um peso e que ao mesmo tempo eles vejam que vai fazer bem, não só para a saúde dela, mas vai fazer bem também para o casal. Então eu acho que é a parte do diálogo, é muito importante esse diálogo com a parceria. E às vezes eu deixo livre, se quiser levar para o consultório, o parceiro, a parceria, né? Se quiser levar para o consultório, a gente conversa, fala abertamente. Às vezes ele fica meio envergonhado, porque eu não quero... Às vezes eu levo até para a sala de exame, venha cá ver, venha ver como é. Porque eu faço isso com as gestantes que precisam, a partir da 33ª semana, que a gente precisa fazer aquela massagem perineal para o parto natural, os maridos não vão, Sim. não ajudam, em casa não fazem. E por que não? Num momento tão lindo que é o nascimento do filho, o marido não está lá ajudando, e por que não nesse outro lado, um pós-cirúrgico, ele também não vai lá ajudá-la nesse momento. E pode, e é importante, e ela vai se sentir muito mais segura, ela vai se sentir muito mais tranquila. E a mulher que não tiver parceria não tem problema nenhum, porque ela também já vai ter a orientação do autoconhecimento de como ela pode trabalhar essa musculatura dela e vai em casa, porque eu digo que tem tarefa de casa. Tem muita tarefa de casa, sai do consultório com uma lista enorme de tarefa de casa, mas que é importante e que ela vai começando a colocar na rotina dela e vai sentindo que melhora e muito. Tudo que você falou também do outro aspecto, são as que não têm parceria, mas chegam muito pra gente, especialmente as que não têm parceria, com muita dor pélvica crônica, né? É muito recorrente isso. O quanto a fisioterapia poderia ajudar nisso, né? No escopo específico da dor, que eu acho que é um fator que limita muito a qualidade de vida. Muito, pois é. A fisioterapia pélvica é importantíssima nesse aspecto. Mas o efeito analgésico, como é que você acessa isso? Pois é, isso aí, ela vai dando essa medição, vamos dizer, de dor, né? Vai dizer a 10, qual é a dor que você está sentindo e como é que a gente pode trabalhar essa dor. Muitas vezes, a mulher nem sabe dizer onde exatamente é aquela dor. Por isso que seria tão importante ela ser orientada antes, para ela saber, poxa, meu corpo é assim, depois da cirurgia eu senti que não está mais assim, está de outra forma. Onde é que eu estou sentindo essa dor? Quando você ganha essa consciência perineal que a gente ensina na fisioterapia, você já consegue decifrar, dizer melhor o que está acontecendo comigo. Antes eu não sentia isso, hoje eu estou sentindo. Eu não sentia essa pressão que eu estou sentindo, não sentia aquela dor. Tem muitas mulheres que sentem dor na hora da penetração, por exemplo. Então, às vezes é por conta da cirurgia e porque ela teve o canal vaginal ficou mais ressecado, ficou mais tenso, mais rígido. E ela, tendo tido essa orientação, ela vai conseguir trabalhar melhor essas áreas que ela sente dor. Mas ela precisa pelo menos entender o corpo dela, para ela poder pelo menos falar e tentar expressar, pedir ajuda de que tipo de dor ela está sentindo. E aí a gente vai, não é receita de bolo, porque depende de paciente para paciente, como a gente pode atuar nessa dor. Mas posso dizer que a fisioterapia pélvica vai mudar a vida dela, com certeza. Eu recebo pacientes que chegam chorando e depois que elas começam a exercitar a musculatura, que elas começam a entender o corpo dela, muitos exercícios de alongamento, alongar a musculatura acessória, tudo que está ali envolvendo o cinturão pélvico vai influenciar muito. Às vezes não é nem uma dor local, às vezes é alguma musculatura que está tensa. Sim. E que ela precisa fazer esse trabalho de alongamento, de relaxamento e com isso, com esses exercícios vai melhorando a dor. A gente, obviamente, pelo meu viés, a gente acaba falando muito de câncer ginecológico, mas, sem dúvida, a gente tem muito mais mulheres com endometriose, por exemplo. E, te aproveitando aqui, existe uma diferença na abordagem de uma mulher que fez um tratamento clínico ou cirúrgico para endometriose versus uma que fez um tratamento para o câncer? É diferente a abordagem, é diferente os treinamentos, é diferente a condução? Na verdade, não.
a gente vai ouvir o histórico dessa mulher para saber exatamente onde atuar ali. Então, assim, o tratamento é personalizado, a gente vai fazer de acordo com o diagnóstico dela, mas quando chega uma mulher, por exemplo, no Centro de Endometriose de Pernambuco, né, que eu trabalho, quando chegam as mulheres para fazer, elas geralmente vão antes da cirurgia para fazer essa orientação, e aí quando elas chegam no pós, reclamando, chorando de dor, né, a gente vai fazer um protocolo para que especificamente trate aquela dor dela. Mas é meio que bem parecido quando a mulher vem, porque é uma cirurgia, é uma cirurgia agressiva, né? Por mais que hoje em dia, com a tecnologia, não seja tão agressiva como antigamente, mas quer queira ou não, mexe com o psicológico e mexe com a parte física da mulher. Então, eu acho que o tratamento a gente faz personalizado, mas em relação à dor, a gente traça da mesma forma para a mulher que está sentindo desde a endometriose ou uma cirurgia oncológica. Independentemente de ser um tratamento oncológico, né, um câncer ginecológico, mas se for um paciente oncológico, você acha que essa conversa também cabe? Você sente a influência do fato de estar fazendo um tratamento oncológico na cabeça dela em relação à sexualidade, à contração pélvica, ao assoalho pélvico? O quanto isso influencia, independentemente de ser um câncer ginecológico? Influencia porque ela já vem com uma carga maior. Ela já vem com um certo receio de que para elas não... Elas acham, né, que para elas assim vai ser tudo muito mais difícil. Elas vêm com um peso maior, que é natural, né, super natural. Como a mulher de endometriose também vem, que é uma mulher realmente sofrida e que o diagnóstico é demorado demora para ser dado esse diagnóstico. É uma mulher que já vem sofrendo há muito tempo. Então, nos dois casos, elas vêm com um peso maior. E vamos dizer assim, não é que é mais difícil, mas eu empodero elas dizendo que elas conseguem, que elas podem, que elas precisam encontrar, voltar a ter essa intimidade com o corpo delas e essa alegria de viver, porque isso só vai fazer bem para elas. Então, elas chegam travadas, mas eu digo assim, que na fisioterapia pélvica é só alegria. Elas chegam travadas, mas a gente dá aquela injeção de ânimo para elas entenderem que é muito importante elas trabalharem essa região e elas trabalharem o corpo delas como um todo. E que elas podem, sim, se resgatar de todas as formas. Elas podem e elas devem. Entendi. Deixa eu te fazer outra pergunta. Agora, pelo lado dos profissionais de saúde, por que o pessoal não lembra tanto de fazer esse encaminhamento para as fisioterapeutas pélvicas? É uma impressão minha ou é uma realidade? Ou a gente tem poucas fisioterapeutas? Onde é que está o problema? A gente não está mandando, a gente não está lembrando ou tem pouca gente para ajudar mesmo? Graças a Deus, agora está mudando essa mentalidade, os médicos estão mandando, a gente trabalha em parceria com os ginecologistas, com os urologistas, e eles, hoje em dia, fazem sim os encaminhamentos, mas foi uma luta. A fisioterapia pélvica, acho que assim, uns 10 anos atrás, ainda estava engatinhando, e com o passar do tempo, com os estudos, com os artigos, com os casos clínicos, na prática, os médicos foram vendo que realmente os resultados são incríveis, que muda a vida da mulher, a qualidade de vida dela, assim, é outra coisa quando você faz o tratamento em parceria. Então, assim, espero que daqui para frente sempre cresça, né, a nossa área, porque isso vai fazer bem para o paciente, para a mulher. Então, essa ideia de equipe multidisciplinar que a gente estava conversando, só beneficia a paciente. É muito importante. Então, cada vez mais, eu acho que isso é o futuro, cada vez mais a gente unir as forças em prol da saúde da mulher. Não, com certeza. Essa ideia de multidisciplinaridade é uma coisa que está absolutamente disseminada da oncologia, né? Isso. A gente já associava muito a fisioterapia, eu acho que a subespecialidade de fisioterapia pélvica que talvez precise de ser mais lembrada. Mas um outro aspecto que eu percebo muito na conversa contigo é que a fisioterapeuta acaba sendo um pouquinho psicóloga também. Fora a psicóloga que a gente tem no nosso suporte. É verdade. Quantos por cento aí da psicologia no tratamento da fisioterapia influencia o resultado aí? Olha, eu vou dizer que é igual, viu? 50-50. Não é o exercício só, não. Não. Eu já digo que é o seguinte, o sexo tá na cabeça, né?
O cérebro está totalmente na cabeça e eu acho que o nosso cérebro, ele move, ele muda, o corpo da gente é movido pelo cérebro. Então, quando a mulher está ali disposta, com aquele propósito, eu quero me transformar, eu quero me conhecer, eu quero me empoderar, eu quero tratar essa disfunção, eu quero tratar esse problema que eu tenho. Quando a cabeça dela ajuda, ela já está chegando assim eu já vejo aquela luz no fim do túnel. Quando chega uma mulher que está com a cabeça travada, que diz assim, não, eu vim porque alguém indicou, porque o médico mandou, mas eu sei que não vai dar certo. Então aquela mulher já é mais difícil tratar aquela paciente. Já é bem mais difícil. Okay. Então quando a mulher chega com o psicológico dela, então a gente vai trabalhando então eu digo que eu trabalho músculo e mente. Músculo e mente ao mesmo tempo, vamos trabalhando isso que a gente consegue ter sucesso. Então, é muito importante a mulher estar bem de cabeça. E se ela não está, a gente vai trabalhando isso nela. Às vezes a mulher chega assim muito desesperançosa, vamos dizer assim, devido ao assunto que ainda é tabu. Fica até meio com vergonha de falar o motivo que gerou aquilo. Às vezes foi uma mulher que foi abusada, que teve algum trauma muito forte no passado. Por isso que gerou... Eu já tive uma paciente com 24 anos, com vaginismo, casada, que nunca tinha transado. Imagina a situação. Aí as pessoas dizem, como é que ela é casada e nunca transou? Acontecia, porque ela foi abusada na infância, ela teve um vaginismo primário, onde ela foi abusada. E aí, com o marido dela, por mais que ela tivesse desejo, ela tivesse lubrificação, ela não conseguia chegar nos finalmente, ela não conseguia ter o ato sexual. Sim. Por mais que ela quisesse. Então, é uma coisa involuntária. Então, a gente tem que trabalhar para eu conseguir examinar essa paciente. Ela teve que... Foi a terceira consulta que eu consegui examiná-la. Então, foram 3 consultas só na parte psicológica, a gente trabalhando esse lado dela para ela criar confiança em mim, para eu começar a tratá-la. A parte muscular. Eu me lembro que foram 20 sessões, 22 sessões, ela ligou para mim no dia de domingo. Ai, Gabi, eu transei! Eu gritava de um lado, ela gritava do outro. Por quê? Eu disse, meu Deus do céu, parecia que era comigo, que alegria. A mulher, ela lutou tanto, ela sofreu tanto, ela veio procurar ajuda e ela conseguiu. Isso é uma vitória. Você falou de uma jovem, e como é que é com como é que eu vou usar a palavra correta? Após os 50, as 60, que geralmente chegam aqui, doutor, não quero mais isso não. Como é que faz para abordar essas jovens senhoras? Eu dou uma injeçãozinha em todas. Eu digo que são minhas pelvicats. Que é pelvicats? Pelvicats. São as gatas do assoalho pélvico. Então, eu digo assim, uma vez minha aluna ou uma vez minha paciente, já é minha pelvicat. E uma vez pelvicat, para sempre pelvicat. Tem que treinar, tem que fazer a tarefa de casa. E outra coisa, essa história de, porque eu já tenho idade, não existe idade para sexo. Pelo contrário, sexo é saúde. Então, a partir do momento que ela começa a entender isso, e aí o que é que eu faço? Eu faço um trabalho lúdico no consultório, levo acessórios. Esses acessórios ajudam as mulheres em casa a trabalhar também essa musculatura, bem importante. E é engraçado que às vezes mulheres de 80 anos... 80. É engraçado. A gente pensa que não, nessa idade elas adoram. E quando começa a falar sobre o assunto, elas brilham. Quando eu dou palestras, né? E aí juntam grupos de mulheres... E aí, sempre, independente de idade, amigas se juntam e me contratam e eu vou lá e já chego lá com minha malinha e com cada um ganha seu kit pélvico, porque eu quero que em casa elas treinem, coloquem em prática tudo que eu ensinei. Entendi. Então, além de... Eu posso ser contratada por uma clínica, por um grupo de médicas, por um grupo de... Muitas arquitetas, lojas de decoração e tal me chamam, mas amigas, quando se juntam, tem mulheres a partir de 70 anos que juntam as amigas para fazer uma confra. E é uma confra educativa, porque ali eu vou estar falando para elas também sobre a parte do pós-menopausa, tudo que acontece com as mulheres, desde a parte hormonal, que vai dar aquelas consequências do ressecamento vaginal, da baixa libido, da falta de lubrificação, tudo aquilo, e elas ficam enlouquecidas, porque elas querem ouvir, elas precisam ouvir aquilo, mas às vezes tem até vergonha de falar. Tabu mesmo. Tabu mesmo. Então, são palestras educativas, e que eu falo na linguagem das mulheres que elas precisam ouvir, que elas querem ouvir. E esses acessórios ajudam elas em casa. Elas lembram de mim, fazem o exercício, estimulam a musculatura, treinam
Ou seja, faz uma tarefa de casa bem feita. E os parceiros ainda adoram. Eles se assustam, não? O jovem vozinho lá... Não se assusta porque eu já oriento, né? Eu digo assim, olha, chegar em casa, ele perguntar o que é isso, eu digo assim, isso aqui é um cone vaginal. Porque a gente, na fisioterapia pélvica, nós trabalhamos... Não tem o halter da academia. Na fisioterapia pélvica são cones vaginais. E esses cones vão aumentando o pezinho de acordo com o progresso da paciente. Sim. Mas, geralmente, para essa faixa etária, é um conezinho que não tem peso, né? Que a gente não pode colocar um peso sem eu avaliar primeiro. Por isso que também fica um alerta. Não entrem nas lojas de sex shop e saiam colocando pesos no canal vaginal, pelo amor de Deus, que isso pode causar uma lesão na musculatura, que a gente não está brincando, está falando de músculo, né? E de saúde. Tem ciência nisso, Com né? certeza. Então, assim, tem que ser orientado. Então, por isso que nas minhas palestras, o que eu digo é o kit pélvico que eu coloco, são acessórios que vão fazer com que ela treine em casa o que eu ensinei. Não tem nada de peso, nada que vá prejudicar a saúde dela. Coloco uma coisinha para apimentar a relação, né? E um outro mimozinho, assim, para ela ter o autoconhecimento, para ela conseguir destravar para se tocar, para se conhecer, que isso é muito importante. É um kit que dura muito tempo, ela pode usar bastante, já é uma pelvic cat, né? Nunca vai deixar de treinar, de usar. Deve ter muita história dessas pelvic cats, hein? Muita. Tem alguma que você lembra assim, de cabeça? Sim. Ela disse que foi treinar, colocou lá o acessório e foi fazer... Viajou, foi fazer o doutorado dela em Portugal, teve que passar 30 dias lá, disse, eu vou levar meus acessórios para treinar lá, né? E aí ela disse que foi para academia e disse, Gabi disse que eu podia associar os exercícios na academia, porque os exercícios que eu ensino, a mulher pode fazer, não tem desculpa de dizer, não tem um tempo, que ela pode fazer andando, nadando, dirigindo, fazendo café da manhã, trabalhando, então ninguém sabe que ela está treinando. Então essa pelvic cat resolveu fazer na esteira, lá em Portugal. Ela foi pro hotel, desceu, colocou o acessório e foi para a esteira. O filho dela chamou ela para ir num parque na frente. E aí ela disse, meu Deus, então eu vou. Esqueceu, estava com o acessório lá, no canal vaginal, foi pro parque. Disse que no bate-bate daquele carrinho, Sim. Ela num carrinho, o filho dela em outro carrinho. Aí quando o carro bateu com o outro, acabou o tempo que ela desceu do carrinho, ela disse que estava com a calça folgada, o acessório caiu, escorregou pela perna dela e caiu no chão. E ela disse que ficou desesperada. E o rapaz, o português, disse assim, minha senhora, está a cair aqui umas bolas, eu não sei o que é isto. E ela disse que, meu Deus do céu, ela disse que voou na bola, o homem segurando a bola estava dentro dela, viu? O homem segurando a bola, ela disse que pulou, puxou a bola e puxou o filho sem entender nada. Ela, meu Deus, vamos embora, nunca mais na vida eu fiz aquilo. E aí foi uma história engraçada. Eu até gravei no meu canal do YouTube, porque foi histórica. Essa foi histórica. Então, assim, a mulher pode treinar junto com algum exercício físico, mas, por favor, não saia de casa com esse acessório lá dentro, não, para não acontecer isso, né? Eu digo para as mães, não vão para a escola do menino, levar o menino na escola com o acessório lá, pelo amor de Deus. Deixa para usar em último momento. Deixa para usar em casa, chama a parceria para fazer uma brincadeira. É importante essa parte da fantasia. Como eu falei anteriormente, o sexo está na cabeça e a mulher, ela não tem esse costume de fantasiar. O homem tem, para o homem é normal. E para a mulher não, por isso que a mulher trava. Ela não fantasia, ela não pensa nem no que ela gosta. Porque chega no consultório e digo assim, você gosta de quê? O que é que faz bem? Né? Eita, nunca parei, Gabi, para pensar nisso. Como assim você nunca parou para pensar no que você gosta? Então, comece a pensar. Eu digo, tarefinha de casa também, a parte do psicológico, faça coloque no papel um quadrinho, pontos positivos e pontos negativos. Tudo que eu gosto, tudo que eu não gosto. Para você começar, isso também é autoconhecimento. Com certeza. Né? Mas ninguém para fazer isso. Você falou de homens. Tem alguma indicação para homens, fisioterapia pélvica? Total. Assim, eu não trabalho com homens. Eu sou apta a trabalhar, mas eu não trabalho porque eu foquei mesmo em saúde da mulher. Mas eu digo assim, eu dou as dicas para as mulheres ensinarem, né? Em casa. E elas devem estar morrendo de curiosidade agora. Com certeza. Então eu digo, olha, homem também tem assoalho pélvico, homem também tem períneo e o homem também precisa trabalhar a musculatura pélvica. O homem precisa fazer os exercícios da musculatura pélvica, porque vai prevenir ejaculação precoce, por exemplo, falta de ereção. Então, se esse homem começa a prevenir bem antes, como a mulher deve,
ele vai ter, assim, uma qualidade de vida enorme, muito mais do que um homem que não sabe, nem se conhece, nem sabe disso. Então, é muito importante, existem técnicas, né, os exercícios. Tem exercício específico. Tem, inclusive, veja bem, eu gravei um vídeo específico para os homens, já faz um tempinho, sei lá, uns 3 anos, tá no meu canal do YouTube, esse vídeo bombou. É impressionante como os homens interagem. É mais que as mulheres, claro. Muito mais que as mulheres. Sério? Eles interagem porque eles se preocupam muito com essa, assim, vamos dizer, com essa disfunção, de ter alguma disfunção. Eles se preocupam muito. Então, é um assunto que mexe com a masculinidade que eles querem entender. Então, assim, esse vídeo, sei lá, faz uns 3 anos, mas eu ainda recebo diariamente no meu e-mail, eu recebo mensagens, feedbacks. É engraçado, porque eles trocam, eles interagem, eles perguntam. Então, eu pego uma banana nesse vídeo, depois vocês veem lá. Eu pego uma banana e eu explico para ele o que é que ele precisa fazer, por que ele precisa trabalhar essa musculatura. E aí, nas minhas palestras também, eu ensino para as mulheres, para elas ensinarem em casa, que eu digo, vocês são pelvic cats, vão ficar todas top das galáxias, e os homens murchando, não. Bora trabalhar, bora cuidar do que é nosso. O preconceito não é maior, não. Mas estava tendo maior com os homens. Pois é, mas eu peço para elas começarem a entrar, elas têm lentamente. Isso, elas têm que começar a fazer uma psicologia em casa também, saber como abordar o assunto, começar a levar o assunto com mais leveza. Sim. Quebrar um pouco dessa trava do casal em casa, isso é muito importante para a vida sexual do casal, para a intimidade, no geral, porque você vê que tem casais que são casados há muitos anos e eles não têm intimidade um com o outro. Eles não sabem o que o outro gosta, porque não tem diálogo. É só aquela coisa assim, ou de bater ponto, e aí a mulher ela vai se afastando, porque não é bom. Elas não conversam, ele não faz o que ela gosta, vamos dizer assim, e ela vice-versa, também não. Mas como homem, para o homem, a testosterona, né? Para o homem é mais visual, mais animal. Para ele, aquele momento independente, ele quer. E a mulher não. Então, a mulher vai perdendo a vontade, vai ficando com baixa libido, vai se afastando. E é isso que eu tento mostrar para elas. Que elas não podem se afastar, porque isso faz bem para elas como mulher. Que é importante, que sexo é vida, é saúde, e que vai fazer bem para a saúde dela. Que ela precisa explorar mais, desbravar mais. Entendi. E para ir conversando também em casa, para ir quebrando isso em casa. Muito legal, muito legal. Esse papo realmente desdobrou muito mais do que eu imaginava, né? Porque a gente, na verdade, veio aqui focar num tema que é muito específico, mas é bem recorrente na oncologia, né? Que é como é que é essa vida da mulher, principalmente a vida sexual, mas não só isso, né? Tem incontinência. Isso. Após o tratamento, mas você deu um show aqui sobre saúde de um modo geral para homens e mulheres. Essa mensagem é muito legal. Queria te agradecer demais pela presença, mas também pedir para quem quiser conhecer você pessoalmente, te contratar para ouvir você pessoalmente, como é que faz para te acessar? Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de estar aqui com você, foi um prazer enorme. Eu atendo no Rio Mar, na Torre 3. Eu sou palestrante, né? Então, assim, desde clínicas, empresas, grupos de amigas. Só para mulheres não, né? Pois é, a palestra é só para mulheres. Eu dou as dicas para elas trabalharem em casa com os homens, mas assim, a palestra é só para mulheres. Mas assim, já estou pensando, estou com planos futuros já, né? Porque uma das minhas especializações é em terapia de casais, então eu estou montando alguma coisa dinâmica, porque elas me pedem. Ai, Gabi, fala com ele, por favor, explica isso para ele, por favor, sabe? Entendi. Então assim, eu estou bolando alguma coisa, quem sabe no futuro, para a gente fazer essa parte integrada, né? Marido, parceiro, a parceria, né? O parceiro com a parceira, isso é muito importante. Então, eu posso deixar o quê? Telefone, e-mail? Telefone, se você quiser. Meu canal de YouTube é doutora Gabriela Civini. Quem quiser fazer seu curso, é só entrar lá no YouTube. Inclusive, eu estou... vou lançar o meu curso agora. Então, vocês podem, através do meu Instagram, @GabiCivini, pegar todas as informações lá. E pronto, quem quiser, juntas amigas, que eu vou até vocês transformá-las nas minhas pelvic cats, as gatas do assoalho pélvico. Gabi, muito obrigado. Não tenho como te agradecer pelo prazer de ter conversado um pouquinho para você. Sem dúvida vai mudar a vida de muita gente essa conversa. Então, espero trazê-la aqui mais vezes. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.